vou me apresentar, eu sou o Leonardo, agradeço aí a oportunidade de fazer a apresentação para vocês aqui no evento do NIC-BR. Alguns me chamam de Leo, por causa do Adriano Caldevilha, que lidera o nosso time de IP lá na Globinet. Temos também a presença de outros colegas da Globinet aqui nessa apresentação. Bom, é só aguardar ele abrir. Ótimo. Vamos conversar sobre boas práticas para a conexão de ISPs a pontos de troca de tráfego, a Internet Exchanges internacionais. Eu trabalho na Globinet, é uma empresa que possui infraestrutura própria de cabos submarinos, ela conecta Brasil, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, oferece serviço de trânsito IP, conexão aí em pontos de troca de tráfego internacionais, tem uma gama muito grande de serviços. Bom, passar isso. Qual que é o público que está interessado em fazer conexão com pontos de troca de tráfego internacionais? Que tipo de empresa é que precisa disso? Primeira coisa que eu quero enfatizar muito é que sejam operadoras que possuem equipe técnica qualificada. Por que isso? É como você deixar um churrasco na mão de quem não sabe fazer. Se você põe a pessoa que coloca o carvão, coloca a carne e vai embora, e acha que depois vai voltar, vai estar tudo pronto, não é assim. Você tem que estar o tempo todo de olho, mexendo, trabalhando. Então, é por isso que a gente acha que o perfil de empresa que encaixa com esse tipo de oferta é da operadora ou ISP que tem uma equipe técnica qualificada e que esteja disposta a buscar por peerings, monitorar esses peerings, fazer ajustes de configuração. Não é algo que você deixa e esquece, daqui a 3 meses você olha de novo. Não é assim. Quem precisa desse tipo de serviço tem também a vantagem de você estar procurando uma conexão internacional sem precisar de toda aquela burocracia, de criar uma empresa no exterior, de alugar um rack, de colocar o seu roteador lá dentro. Isso tudo é para simplificar. Quando você compra simplesmente a conexão, você recebe toda essa parte como serviço. Isso simplifica seu acesso. Empresas que buscam um diferencial na oferta de serviços, cada vez mais. Não adianta você comprar de uma operadora e vender para um ISP, e se você não agrega nenhum valor a isso, você é muito fácil ser substituído. Então, dentro de um plano estratégico de um ISP, de uma operadora que vende trânsito para outros, é interessante para você poder agregar valor na sua oferta. E a gente tem observado que ele tem atendido muito a demandas para o caso de cloud services, ou para videoconferência, ou IPTV, que são aplicações que, principalmente, têm problemas, são sensíveis a tempo, são sensíveis à alteração no sequenciamento de pacotes. Então, tudo isso tem se mostrado de grande valia a conexão direta a um IX internacional. Bom, o que é o propósito do nosso bate-papo hoje é para a gente entender um pouco a diferença do peering local e o peering remoto, e como é que isso se reflete nas configurações. A gente vai entender que as pessoas buscam os benefícios de uma conexão remota, mas o que a gente quer enfatizar aqui é como é que faz para melhorar esse acesso aos conteúdos e adotar boas práticas para evitar comportamentos indesejáveis do tráfego IP. A gente quer evitar aqui ineficiência, a gente quer evitar aumento de latência, porque quem adquire esse tipo de solução está buscando exatamente o oposto, está buscando ter eficiência, menos latência, e se não toma cuidado, acaba tendo um resultado adverso. Tá? O que todo mundo procura quando vai fazer uma conexão IX internacional é manter um bom acesso à sua conexão ao seu PTT aqui no Brasil e ter um bom acesso aos conteúdos que estão lá fora, os conteúdos em redes remotas. Com as boas práticas e tomando bons cuidados, você consegue alcançar esse objetivo aqui. O que, às vezes, se você não toma cuidado, é exatamente o que está mostrando no desenho. Olha só, muitas vezes um conteúdo que é nacional, por algum erro, por algum descuido, ele acaba sendo atendido, você acaba sendo servido ou servindo seus clientes pelo caminho mais longo. Aquilo que você queria melhorar acaba acontecendo em oposto se você não toma cuidado. Bom, é o clássico, o cara pula do avião e depois pergunta, como é que ele configura? Então, a gente tem que treinar, a gente tem que se preparar. Fica ali na boinha, preparando para ensaiar como é que vai ser seu pulo de paraquedas. Não acho que você deve aprender a pular de paraquedas depois, quando você já está dentro do avião. Então, como é que é isso? Bom, antes de você estabelecer uma sessão com um IX internacional, é importante que você tenha uma solução de IRR. Tá? Lá fora, é mandatório que você tenha um IRR. Aqui é uma telinha do RADB, que é uma das soluções mais utilizadas no mercado.
E você precisa ali colocar as informações do seu AS e dos AS que são seus clientes de trânsito. É isso que define ali o AS macro, né, onde você coloca a informação do seu AS7. E isso, qual que é o uso disso? Qual que é a função de ter um cadastro atualizado num IRR? Bom, a principal função é porque o IX, que vai receber a sua conexão, onde você vai estar conectado, ele vai criar ali uma lista de prefixos que ele vai aceitar do seu anúncio. Então, essa S macro, justamente aqui tem uma linha de configuração que eu mostrei mais ou menos como se faz isso, né? Com o BGPQ3, tem várias outras ferramentas que você pode utilizar para gerar a prefix list. Ali um exemplo de o que o IX faz do lado dele. Ele, baseado na informação do AS macro que você informou, que é o seu AS7, né? Ele cria uma lista de prefixos e ele deixa que os seus anúncios, é como você faz hoje nas boas práticas para a conexão de um cliente seu. Ele manda uma lista de prefixos para você, normalmente no Excel, só que numa escala global não dá para você ficar trabalhando com planilha Excel. É por isso que existem os ERRs. Essa lista ela é automaticamente atualizada. Enquanto você estiver informando para ele e atualizando esse AS macro que você informou, cada um dos IX tem a sua periodicidade, alguns são de 6 em 6 horas, outros são de 8 em 8 horas. Eles atualizam dinamicamente essa lista, é por isso que em algum momento, se você acabou de cadastrar um prefixo, ele ainda não está sendo aceito pelo roteador do route server do IX que você se conectou. Mas, em algum tempo, ele passa a estar. Ou seja, na pior dos cenários, se ele é de 6 em 6 horas, vai levar pelo menos 6 horas. Com sorte, leva menos, porque você pegou o ciclo no momento certo, né, no momento mais positivo. Então, caso você altere o AS macro, isso é uma pergunta que a gente sempre escuta, né? Alterei o nome do meu AS macro, a empresa mudou de nome, eu escrevi outro. O IX sabe automaticamente? Não. Você tem que informar, quando você trocar o seu AS7 lá, você tem que informar isso para ele manter essa base atualizada e continuar validando os seus prefixos. Bom, uma coisa importante sobre as políticas do BGP. Durante o processo de ativação, é uma prática muito comum que o IX internacional informe um endereço IP temporário para executar teste de quarentena. Algo muito semelhante ao que se faz aqui no Brasil. Tem sempre um período de quarentena. Mas eu acho, até então, que eu ainda não vi um sistema tão sofisticado quanto o nosso e tão exigente quanto o nosso, que tem um ambiente gráfico bacana para você acompanhar a quarentena. Normalmente, você simplesmente configura e o IX internacional é que te dá o feedback se tem alguma coisa que não está legal. Essas verificações, quando elas terminam, aí você coloca o endereço definitivo e começa a estabelecer a sessão BGP. Diferente aqui do PTT brasileiro, onde a gente tem uma VLAN para IPv4 e outra VLAN para IPv6, lá fora é muito comum que você use a mesma VLAN para fazer as duas sessões, IPv4 e IPv6. E quando você estabelecer essa sessão, a gente recomenda, né, uma boa prática, no momento que você está experimentando isso, muitas vezes vai ser a sua primeira experiência subindo um BGP em um IX internacional, que você seja cuidadoso, que você seja cauteloso, que você coloque uma política no primeiro momento em onde você rejeita todos os prefixos aprendidos e que você escolha um prefixo seu para ser anunciado. Só depois disso, com uma condição bem estável, você está vendo que está funcionando bem, a sessão está se mantendo, isso é uma boa prática para você evitar um tumulto na sua tabela de roteamento. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente chama atenção aqui. Configuração de políticas de importe e exporte, para um IX local, tipo um PTT brasileiro, ela deve ser diferente daquilo que você usa no IX remoto. Como assim? Acho interessante que outro dia eu estava conversando, não lembro com quem do NIC, que a mesma prática poderia ser usada até se você considerar um IX local. Se você é de São Paulo, e você está conectado no PTT de São Paulo, e você participa de um PTT remoto, que pode ser em Fortaleza, pode ser em Salvador, pode ser em outros lugares. Essas são práticas interessantes, porque remoto é aquilo que está distante, e você tem que saber usar da melhor forma isso. Então, nós vamos mostrar aqui a questão das políticas, o que muda. É prudente, né? Como é que a gente faz? Vários de vocês foram alunos aí do Eduardo Barazal, ou alunos mesmo do Rodrigo Regis, né? Para o curso de melhores práticas aí de provedores, a gente aprende lá, né, que o quê? A gente coloca uns anúncios mais específicos para o PTT e os anúncios menos específicos para operadoras de trânsito, né? Na hora de a gente fazer a nossa política de anúncios.
O que a gente recomenda quando você está tratando com o IX remoto? Que você faça da mesma forma que você faz com a operadora de trânsito. Trate-o como operadora de trânsito. Você faz o mesmo tipo de anúncio, da mesma forma, isso com o seu bloco, tá? Você vai deixar o PTT local recebendo os prefixos mais específicos, e na seção com route server do IX remoto, você coloca ali os seus prefixos mais sumarizados, menos específicos, mas igualzinho você fez com a operadora de trânsito. Por quê? Porque aí o que vai acontecer é que o critério de desempate vai passar a ser o ASPF. E aí, como você está diretamente conectado àquele conteúdo, é ele quem virá para você. Você não vai usar essa conexão. Conexão com IX remoto é uma conexão que você tem uma capacidade, que você compra essa capacidade para chegar até lá. E você deve otimizar o uso. Ela não foi feita para você fazer o grosso modo, ela foi feita para você buscar a cereja do bolo. Então, fazendo dessa forma, você evita com que muito do conteúdo que está aqui seja buscado de lá. Tá? Então, você vai ver um volume maior que essa linha, essa seta azul, descendo do IX local. Ele vai tirar aquilo da operadora de trânsito que não está diretamente conectado, e você tem o benefício de estar muito próximo. O seu AS, avaliando a questão do ASPF, onde o ASPF for mais curto, você vai ter o benefício de estar conectado diretamente. E, da mesma forma, só que na forma oposta, né, no sentido oposto, é a política do import. Quando você está lá recebendo prefixos, aprendendo esses prefixos, normalmente você coloca uma local preference maior para o PTT de São Paulo, para o PTT local, IX local que você está conectado. Muito bem. Você coloca uma menor, por exemplo, aqui no exemplo, o IX local foi uma local preference 500, e o operadora de trânsito está em 200. Qual que você deveria colocar para um IX remoto? Eu vejo muitas pessoas querendo colocar a mesma do PTT local, mas a gente tem visto que, na melhor prática, para evitar problemas, que se ele colocar a mesma local preference que ele utiliza com as operadoras de trânsito, o critério de desempate vai ser o ASPF. E isso vai permitir com que apenas aquele conteúdo que está ali, ligado naquele IX, vai dar a você o benefício de usar a solução. Bom, aquele reloginho ali é terrível. Vocês precisam ver aqui de cima. Bom, atenção para o encaminhamento e recebimento de tráfego para outros ISPs brasileiros. Não faz sentido você buscar conteúdo de ISP brasileiro em um IX remoto. Então, o ideal é que muitas vezes você acabe filtrando isso. E para isso você tem community para filtrar os seus anúncios para eles, e você pode fazer, dentro da sua política de importação, a filtragem disso baseado em ASPF, por exemplo. Nós vamos mostrar um exemplo. Atenção para bloquear o tráfego de OTTs, web scales, né, que já distribuem o conteúdo deles aqui. Não faz sentido você buscar Netflix em New York. Não faz sentido você buscar Facebook em Amsterdã. É o mesmo Facebook, ele não vai ter sotaque. Então, não adianta buscar lá. Inclusive, você deixa de usar, você passa a usar mal um recurso que você está pagando caro por ele, para você buscar uma coisa que está aqui à sua disposição no Brasil. Bom, quando você faz trânsito para outros ISPs, e essa é uma pergunta que eu acho muito engraçada, que a gente recebe sempre, você não deve pensar em mexer nos anúncios dos seus clientes. Não é uma boa prática fazer isso. Tá? Porque o que você deve fazer? Você deve usar os anúncios dos seus clientes, você deve trabalhar com eles com as BGP Communities e descartar os prefixos aprendidos baseados em ASPF. Como é que é isso? Tem um exemplo simples aqui, está com a sintaxe do Juniper, mas é possível fazer com vários outros roteadores. Numa política de import, você vai fazer o quê? Você descarta os AS, você cria aqui uma política baseada em ASPF, e eu recomendo que você descarte a própria Globinet. Por que a Globinet não está aqui no Brasil? Não faz sentido você buscar ela lá em Amsterdã. Você descarta o Google, porque o Google está no Brasil. Recomendo que você descarte a Claro e todos os outros ISPs brasileiros que estão lá fora, que estão fazendo troca de tráfego lá fora. E o Hurricane Electric, os caras que já chegaram aqui no Brasil, também não tem por que você buscar o Hurricane Electric lá em Amsterdã, a menos que isso faça sentido para a sua estratégia, a menos que você tenha algum outro motivo que faça sentido para você. Mas, normalmente, a grosso modo, você descartando o aprendizado desses prefixos, você não encaminha tráfego para lá, você não dá aquela volta enorme. Uma outra coisa que a gente observa é nos seus anúncios. A maior parte dos IX internacionais tem o mesmo tipo de community, né, de BGP community, para você não enviar, não anunciar o prefixo para aquele AS. É sempre o 0, 2 pontos, o número do AS. Tá? Isso é comum. Se você observar DKIX,
ou Lynx, New York AX, todos eles, AMP6, todos eles têm a mesma estrutura de community para bloquear o anúncio para aquele AS. Como funciona isso? Você marcou o prefixo com essa community 0.2.52.320, quando esse prefixo chega no route server, ele manda para todo mundo, menos para o 0.52.320. E isso você não deixa ele te conhecer por lá, então ele não vai encaminhar tráfego para você. Um procedimento que a gente recomenda, que é muito bom, um procedimento proativo, aquilo que a gente fala que é vantajoso quando o cara tem uma equipe, é você tira um dia da semana para você observar seu tráfego e fazer uma pesquisa lá no PeeringDB, ou mesmo no site do AMP6, D6, ou os demais IX, para você procurar ali algum ISP brasileiro, porque você não tem como adivinhar. Você tem que fazer um trabalho seu, de ficar procurando os IX, dentro dos IX, os ISPs brasileiros, para você evitar que o tráfego vá por lá, antes de uma reclamação acontecer. Porque a outra alternativa é o procedimento reativo, né? O procedimento reativo, você sabe, é aquele condor, né? É aquele que você foi acionado, houve um cliente reclamando de lentidão, o que vocês estão fazendo aí, vocês não trabalham direito, é aquela coisa. Então, a gente sugere sempre que a proatividade nesse ponto ela é muito positiva para o administrador da rede. Bom, resumo, falei muito da sessão com o route server, né, que você deve possuir um cadastro no IRR, que você deve estabelecer peering V4 e V6 com o route server, que você deve usar políticas de configuração, mas como é que você faz a sessão com os demais participantes do IX? Você deve considerar uma análise de tráfego para ver o que é interessante daquele IX que tem um membro que você queira trocar tráfego lá. Você deve colocar, deve manter uma lista dos contatos desse IX. Você deve estabelecer sessões IPv4 e IPv6 na mesma VLAN do Peering Fabric. Lá eles não têm muita prática de criar uma VLAN bilateral. Configurar um limite de prefixos e uma coisa que a gente acha muito importante é definir uma Authentication Key, porque você está num ambiente compartilhado, é importante que ela seja com certa complexidade, para evitar aí um hijack de sessão e coisas assim. Bom, está no fim, já chegou meu zerinho ali, já está dizendo que eu tenho que ir embora, mas o último ponto aqui. E aí, você fez o peering, deu certo? Como é que você vai saber? Você tem que ter uma métrica para isso. O objetivo foi alcançado? Melhorou a latência? Mas quais eram os objetivos? Os objetivos muitas vezes podem ser a latência, a diminuição de ASPF, ou uma característica intrínseca do tipo de tráfego que você quer atender, que às vezes ele é melhor atendido com camada 2. Depois de fazer cada peering, é importante você perguntar para você mesmo, diminuiu a latência? Se diminuiu, sim, ótimo. Se não diminuiu a latência, a diferença está pequena para o que você tinha antes, pode ser que seja interessante você consultar o outro lado para saber se ele está encaminhando o tráfego por onde devia. E outra, você deve avaliar se basta aquilo para você com as vantagens do ASPF menor. E, por fim, aumentou a diferença? Ficou grande demais? Quem sabe, Deep Peering é uma alternativa, porque às vezes aquele não é o melhor lugar de você trocar tráfego, não se prenda a isso, se não deu certo, ninguém vai ficar de mal, você pode desfazer o peering e avisar o outro lado, olha, não teve benefício. Tá? Bom, os contatos para peering, todo mundo pode usar o PeeringDB. E eu deixei aqui um exemplo de um e-mail que você pode mandar, solicitando o seu peering com o outro participante. E é isso. Os volumes de tráfego, né? Para vocês terem uma noção, São Paulo está batendo lá nos 6,5 GB, né? 6,5 tera de tráfego. Frankfurt está batendo 7,5 tera. AMP6 está batendo 6,5 também, igual São Paulo. E tem bastante conteúdo lá fora. Eu acho que a gente pode aproveitar e a conexão a um IX internacional ela não atrapalha, não é ela soma aquilo que você já tem com o seu conexão de trânsito. Ela não conflita com isso. É isso, obrigado. Perguntas para o Leonardo? Perguntas, não discursos. Desculpa, então. Não vou perder a piada. Não, parabéns. Obrigado. Parabéns, Leonardo. Bom, esse tema é um tema bastante complexo, porque ele é polêmico, né? Sim. A gente sempre critica que as pessoas que saem fazendo peering loucamente, e eu acho que a tua abertura foi excelente, foi falar que você tem que cuidar disso. Você tem que cuidar do churrasco para o churrasco não queimar, porque senão você vai fazer carne queimada.
Eu só queria fazer uma colocação sobre a sugestão que você fez sobre a utilização do mais específico e menos específico. E essa é uma crítica que eu também estendo ao IX e à equipe do IX. Eu já falei isso com as pessoas do IX. E, na verdade, isso já foi resolvido e está sendo espalhado para todas as demais localidades, que é o uso do atributo MED. Né? Na RFC, sobre route server de Internet Exchange, ele fala sobre o route server repassar o atributo MED que o participante passa. Então, com isso, o critério de desempate passa a ser o MED, que é o Multi-Exit Discriminator, que é justamente feito para isso. Entendeu? Então, porque aquela história, se eu tenho presença no Rio de Janeiro, tenho presença em São Paulo, tenho presença em Brasília, o que eu vou fazer? Eu vou colocar /22 em Brasília, /23 em Rio de Janeiro, /24 em São Paulo, e se eu colocar mais um lugar, o que eu vou fazer? Vou colocar /25? Não dá, né? Então, o MED foi feito para isso, e a gente tem que orientar os nossos colegas, os participantes do IX, a utilizar esse recurso, porque ele é transitivo nos route servers e serve justamente para isso. Muito obrigado. Boa. Parabéns pela apresentação, Léo. Principalmente, gostei muito da sua apresentação pelo ponto em que você tocou, que foi um ponto que a gente questionou no painel do ano passado, na questão de necessidade do profissional para gerenciar isso. Infelizmente, não são todos os ISPs, e quando se apresenta esse serviço, por exemplo, de peering privado ou de peering remoto, com a vantagem de, por exemplo, melhorar o tráfego do IPTV, os caras vão como uns loucos lá, sem realmente ter a noção do encargo de responsabilidade que eles têm ao cuidar de uma tabela de roteamento diferenciada ou mista por causa disso. E esses pontos que você tocou aí realmente mostraram o lado não comercial da coisa, o lado não mar de rosas, entendeu? Que nem tudo é realmente um mar de rosas. E reforço que realmente essa apresentação aí vai poder mostrar para as pessoas que almejam fazer um peering remoto quais são as tarefas, o que elas têm de responsabilidade a cumprir se elas querem fazer isso. Meus parabéns. Obrigado. Boa tarde, Júnior Coraza. Também, igual Wesley, parabéns pela apresentação. Eu acho que é muito importante o que você disse também, o cara tem que saber se ele realmente precisa estar lá, e isso vindo de um operador que vende esse produto, é muito importante para a gente poder cobrar das pessoas que fazem isso, que não sabem o que estão fazendo lá. Mas a minha pergunta, na verdade, ela é mais para o lado comercial um pouco. Hoje, nós temos trânsitos aí que vêm de burstable. Ou seja, você tem um commit ali na porta e pode usar o que você quiser depois até a porta, né? Existe ou vai existir esse produto na Globinet de você vender um transporte com burst? Essa é uma demanda que a gente já ouviu de outros clientes, o pessoal da nossa área de produtos está analisando. Imagino que logo vai ter uma surpresa boa. Então, o pessoal está trabalhando nisso. Eu não sei o tempo de maturação disso, mas essa é uma demanda que a gente já conhece e ela é recorrente. A gente está com o pessoal de produtos trabalhando nisso. Obrigado. Oi, Fernando Frediani. Oba. Leonardo, parabéns de novo, como os meus colegas falaram. Eu gostei muito da sua apresentação, acho que você foi muito honesto, muito correto no que você colocou, não tem aquele excesso de marketing para dizer faça um peering L2 para todos os lados. Então, você falou exatamente aqueles pontos importantes de tamanho de anúncio, do prefixo, local pref, e principalmente a parte de filtrar determinados players nesses IX aí para evitar que o tráfego dê a volta ou venha lá de fora desnecessariamente. Isso aí acho que foi um dos pontos mais importantes. A dúvida que eu queria te perguntar é, se alguém não quiser ter esse trabalho de ter esses peerings em vários IX do mundo, ele tem a opção, obviamente, de contratar o trânsito de vocês. Acredito que o trânsito IP de vocês tem já esses peerings nesses vários IX, e vocês disponibilizam communities para controlar no trânsito de vocês se eu quero ou não que me anuncie para determinados IX. Seria possível, acho que não tão granular, né, por participante, obviamente, mas por IX. Hoje, acho que a fórmula de sucesso, uma coisa que a gente tem prazer em mostrar, que é o que ajuda o IP nosso a ficar bom, são as conexões com esses IX internacionais. A gente não tem ainda uma política de communities tão granular assim para escolher, olha, me anuncia para lá e não para cá.
A gente tem uma política de communities, a gente distribui isso para os clientes, mas ela não é tão granular assim ainda. É algo que pode ser analisado, não é algo que está... não pode ser excluída totalmente a ideia. Mas Porque é um meio termo, para quem não quer ter que ficar gerenciando tão granularmente, de repente, tendo o trânsito de vocês, dá para controlar. Eu quero esse X, esse aqui não me interessa. Acaba sendo quase um... A gente só tem que tomar cuidado na hora de dar muita community também, é que, às vezes, o cara, para não ter o uso e a gestão, ele acaba tendo a mesma coisa usando as communities. Então, a gente tenta buscar ali as melhores rotas, a gente tenta fazer uma análise para ter uma melhor relação com menor latência, melhor uso. Então, a gente já tenta filtrar um pouco, porque o cliente que busca o trânsito, ele normalmente não quer ter esse trabalho. Então, mas é bom, não é tão granular assim as políticas, exatamente visando isso. Obrigado. Gente, infelizmente não temos mais tempo para perguntas. Não dá, já estouramos o tempo. Tá bom? Depois o Leonardo está aqui, vocês podem conversar com ele aí. Tá? Vai lá no mesinha da Globinet lá e obrigado. vai atender vocês. Obrigado, uma salva de palmas para o Leonardo.